Então vamos lá. Prometo que não serei longo, por causa do horário. Quando a Keila perguntou para a gente podia fazer a live não, né? Sobre a Hora Brasil, né? Sobre o acampamento, e pediu para mim trazer alguma palavra para os irmãos e irmãs, veio logo na minha mente o texto do filho pródigo. Só que eu vou explicar por que veio isso. Então, abra sua Bíblia em Lucas 15, dos versículos 25 até o 32, que na verdade já é o finalzinho da parábola, quando fala do irmão do filho pródigo, que a gente vai destacar algumas coisas que eu acho muito importantes. Então, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre esteve comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijemos e nos alegremos, porque era o teu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Para mim, que fui criado na igreja, né, meu pai me levou desde moleque para Fluminense, né, eu sou membro da Igreja Evangélica Fluminense, eu tinha um pouco desse sentimento desse irmão, porque na verdade, como eu cresci e fui educado desde moleque, eu sabia aquilo que era certo, aquilo que era errado. Eu sabia aquilo que eu podia fazer e o que eu não podia fazer. As professoras da escola dominical me ensinavam, desde criança, qual era a vontade de Deus, o que eu precisava fazer, principalmente a minha condição de pecador. E com o tempo, quando eu fui crescendo, a importância de você obedecer a Deus, é importante ouvir a palavra de Deus, é importante entender o que Deus tem para você. Então, às vezes, a gente que nasce na igreja, que vive desde criança, ou que se converte muito cedo, por misericórdia de Deus, a gente fica livre de muitas coisas que a pessoa que não teve oportunidade teve. Então, quando a gente tem a oportunidade de aprender sobre Deus cada dia mais, isso cada vez fica mais importante. E essa palavra mexe muito comigo, porque o acampamento me ajudou muito a compreender todas as coisas. Principalmente essa questão de que desde que a gente se converte, quando a gente é salvo, quando a gente tem a nossa vida lavada e remida pelo sangue de Jesus, nós passamos a ter uma missão grande na Terra. Nós passamos a exercer uma autoridade espiritual e nós passamos a ser porta-voz de uma única mensagem que liberta todas as pessoas que estão cativas por causa do pecado. Só que às vezes, por criancice, por mimimice, sei lá o que a gente pode dizer, nós somos como esse irmão mais novo, mais velho, que está na casa do pai, que tem tudo, que às vezes se fica tão preso ao trabalho, até ao serviço dentro da igreja, quando esquece de exercer aquele papel que ele deveria ter como filho de Deus, em mostrar felicidade, em exercer aquilo que ele tem que fazer na terra. Então, assim, que você, ao ler esses versículos sobre o irmão, pense em você também. Todos que estão aqui já foram salvos, já se renderam a Jesus e entregaram o seu caminho a Jesus. Só que muitas vezes nós podemos ser como esse jovem, que não conhece aquilo que ele precisa fazer, que não conhece aquilo que o pai deseja dele. E às vezes nós perdemos a oportunidade de viver uma vida cheia de alegria, cheia de
de luxos, vamos colocar assim, porque o pai dele tinha dinheiro, o pai dele tinha propriedade, o pai dele tinha todas as condições, só que às vezes ele não ficou lamuriando um monte de coisa e principalmente ele não sentiu essa coisa da saudade do irmão, de sentir o problema que o irmão dele teve, que ele pediu a sua herança, né? O irmão mais novo pediu a sua herança, foi viver a vida e acabou se perdendo, que a gente conhece a história, e o irmão dele estava perdido no mundo. E ele, em nenhum momento, nessa parte daqui, ele conseguiu se sensibilizar com isso, como o pai dele estava super sensível a isso, de que o filho mais novo, ele estava perdido, ele estava fora dos caminhos do Senhor. E ele não conseguia ter essa empatia pelo irmão, porque ele só viu o irmão rebelde, o irmão que pegou a parte dele da herança e viveu a vida dele, enquanto ele ficava ajudando o pai e servindo o pai. E o acampamento Ebenezer tem esse duplo papel, esse papel de que você pode ajudar um jovem, uma criança, a encontrar o caminho de Deus, a encontrar e aprender sobre os ensinamentos de Jesus, mas também tem esse papel de ensinar, a discipular. Então, quem teve a oportunidade, eu não sei quantos daí do Momento da Hora Brasil, já teve a oportunidade de ser acampante. Eu só conheço a Keila, que eu não vi os nomes de todo mundo. Eu fui doutrinado na Pedra de Guaratiba. Apesar de ter as lembranças da minha infância na Fluminense com as professoras, os professores que me ensinavam todos os domingos, a Pedra de Guaratiba para mim era um marco que me ensinava e que tudo aquilo que eu aprendi tinha um papel muito importante lá. Tanto na sociabilidade com as pessoas, né, os acampantes, né, que tinham a mesma idade que eu, quanto com os equipantes que tomavam conta da gente. Então, para mim, lá era um seminário, porque eu passava uma semana e estava longe dos meus pais, estava longe da proteção, né, que o pai coloca e a mãe coloca sobre a criança, sobre o adolescente. E lá eu estava realmente aberto a ouvir a voz de Deus e tendo que me resolver todas as coisas sozinhos. Então, as idas às capelas, né, que a gente ia lá todo dia, manhã e noite, eram momentos que Deus falava no meu coração e que me ajudava a compreender as verdades sobre Deus. E o acampamento Ebenezer tem isso. Ele tem essa função tanto de libertar, né, tanto de dizer o que as crianças precisam, os adolescentes precisam se entregar a Jesus, mas também tem um grande papel de discipular essas crianças e esses adolescentes. Para esse ano, as crianças vão falar sobre a vida de Caleb, né? Um livro que a minha irmã já terminou. Graças a Deus está indo para a gráfica essa semana. A gente deu uns problemas com a ilustração, para terminar o livro, algumas coisas que a gente precisava fazer. E tá falando sobre a vida de Robert Caley, que pra gente, quem conhece, quem é congregacional, conhece a história. Só que são tantos detalhes da vida de Caley que a gente acaba às vezes passando desapercebido, que a gente vai ensinar para as crianças sobre isso. Vai mostrar os países por onde que ele gostaria de ir, que ele foi, e vai poder ensiná-las sobre esse grande papel de alguém que se colocou na mão de Deus para poder fazer uma obra maravilhosa. Para os jovens e para os adolescentes, eu vou falar sobre a questão de missões, de colocar o papel deles, a vida deles na mão de Deus e deixar Deus usar. O adolescente agora, né? Meu filho está com 17, ano que vem ele está fazendo Enem, então ele está decidindo o que ele quer fazer da vida dele, e tudo que ele fizer pode ser bom. Ele tem N caminhos para seguir, mas qual é o caminho que ele deve seguir? Aquilo que Deus quer fazer. Então é isso que a gente vai falar com os adolescentes. E o que Deus quer da vida de cada um deles, o que eles podem exercer e fazer para poder fazer e continuar seguindo a vontade de Deus. Que ele pode ser um profissional. Ele pode ser alguém que tem emprego, que tenha trabalhando no meio, vamos colocar assim, secular, como a gente diz,
mas pode ser alguém que trabalha na igreja, pode ser alguém que faz a obra do Senhor, que trabalha para o reino, com o trabalho dele, com a profissão que ele escolheu. Mas ele pode ser também um missionário, ele pode ser um empresário, ele pode ser qualquer coisa, mas ele tem que entender o que ele precisa e o que Deus quer que ele faça para ele. É individual esse chamado. Não é só porque eu sou o pai dele que eu vou ter as respostas para a vida dele. Eu não tenho. Porque Deus fala individualmente para cada um. Claro que a gente pode ajudar, orar junto, tentar mostrar algumas coisas que a gente pode perceber pela idade, pelo que a gente já tem, né? Pelo aprendizado que a gente já tem no caminhar com Cristo, que ele, apesar de já aceitar a Jesus, é alguém novo, né? E os jovens pensaram a mesma coisa, só que já quase no final, né? Ou o jovem que está no início de trabalho, ou o jovem que já passou, como eu, ele, cada um de nós aqui, que já passou dos 18. Será que a gente está fazendo aquilo que Deus quer? Será que aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, a gente tem trabalhado para aquilo acontecer? Então, que a gente possa pensar e refletir sobre esse irmão mais velho. De se colocar nesse papel, será que a gente tem aprendido? Será que a gente tem experimentado as alegrias de estar com Cristo? Aqui no finalzinho, no 31, fala: tu sempre esteve comigo, tudo que é meu é teu. Isso é a palavra de Deus. Nós estamos dando a campanha para o acampamento, né, para a questão das melhorias. O dinheiro existe. E Deus tem esse dinheiro. E nós, como papel, nós como servos dele, podemos ajudar e trabalhar para que aquilo que Deus quer que aconteça, aconteça. Então, que você tenha esse papel fundamental na obra de Deus. Que você seja alguém que entenda e compreenda qual é o seu papel no reino, o que você tem direito, o que você deve fazer, e que você possa, com a sua vida, realmente alegrar com aqueles que estão perdidos e que precisam encontrar Jesus, e principalmente que você sinta alegria e prazer em estar vivendo na casa do Pai e trabalhando para o Pai, e sabendo que todo o teu esforço, tudo aquilo que você faz, Ele está vendo e está feliz com isso, e tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você almeja, que você possa ter a sensibilidade de ouvir e entender aquilo que é melhor para você, segundo o olhar do Pai. Então essa é a minha palavra de hoje, espero que fale ao teu coração, e espero também que você seja alguém muito ativo na sua igreja, ajudando aos outros caminharem no caminho de Cristo.